Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, o mês já vai indo embora. E como ocorre todas as sextas-feiras, nós fazemos um resumão, um balanço de como foram os dados da economia, os mercados aqui no exterior e aqui também do lado político. Você encontra um texto com maiores detalhes além desse vídeo. Eu vou começar lembrando que tivemos uma semana lotada de eventos importantes e alguns deles com muita capacidade de interferir no comportamento dos mercados de risco, tanto aqui quanto no resto do mundo. Tivemos reuniões do FED e do Copom para marcar a política monetária, indicadores de conjuntura frágeis sendo anunciados por aqui, Trump fazendo sempre das suas ao longo de toda a semana, clima político ainda tenso, mesmo com o Congresso Nacional ainda em recesso, além da Operação Lava Jato, que nessa semana deu as caras na Operação Cobra e prendeu o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bentini. No âmbito político-econômico, eu diria, o mal-estar da equipe de Henrique Meirelles por conta de empenhos feitos de emendas pelo governo para votar, aqueles que votaram na rejeição na CCJ e também os que irão votar na próxima plenária contra a denúncia do presidente Temer pela PGR. E daí acabou derivando a suspeita dos agentes dos mercados que a previsão, a meta do déficit fiscal de 139 bilhões não seria atingida, mesmo considerando o contingenciamento e o aumento de PIS/COFINS sobre combustíveis. O próprio ministro Henrique Meirelles andou mudando um pouco seu discurso, ficando um pouco mais maleável com relação à meta. Também soou muito ruim a pesquisa feita sobre o presidente Temer, realizada pelo IBOP. O nível de aprovação do presidente foi de somente 5%, nível de rejeição de 70%, vindo na pesquisa anterior de 55%. E, claro, tudo isso vai desaguar na próxima semana, quando o Congresso voltar do recesso. Do lado estrito econômico, tivemos a pesquisa Focus, que veio com inflação subindo um pouco na perspectiva de 2017 para 3,33%, PIB e Selic estabilizados em 2017 e produção industrial encolhendo para 0,81%. O saldo da balança comercial até a terceira semana de julho ficou positivo em 2,2 bilhões de dólares, com superávit acumulado no ano de 40,8 bilhões de dólares. O Tesouro também anunciou a dívida pública federal, o DPF, como nós chamamos. No final de junho, ela estava em 3,36 trilhões de reais, com queda da participação dos estrangeiros no total da dívida para 12,9%, quando, na verdade, esse número já esteve acima de 22%. O déficit do INSS no semestre ficou em 83 bilhões de reais. Continuando por aí, o setor público mostrou um déficit primário no semestre de 35,1 bilhões e em 12 meses atingindo 2,62% do PIB. Gastos com juros em 12 meses atingiu 440,3 bilhões e a dívida bruta também já ascende a 73,1% do PIB. Tivemos ainda certamente a evidência de que o descontrole nas contas públicas, apesar do tempo já decorrido, ainda permanece. E o secretário de Política Econômica, Mansueto de Almeida, chegou a declarar durante a semana que não existe chance de equilíbrio fiscal no médio prazo sem a reforma da Previdência. Do lado da inflação, tudo bem. O IGPM fechado do mês de julho mostrou uma deflação de 0,72%. A deflação no ano de 2017 está em 2,65% e também deflação em 12 meses de 1,66%. Foi o quarto mês seguido de deflação. O Banco Central também divulgou os estoques de crédito no final do mês de junho. O volume de crédito concedido está em 3,08 trilhões de reais
e a inadimplência caindo para 5,6% no crédito livre. O dado mais relevante da semana no mercado local foi mesmo a reunião do Copom sobre política monetária, reduzindo a taxa Selic em 1 ponto percentual para 9,25%, mas o comunicado ainda foi um pouco mais suave do que o esperado, deixou a porta aberta para novas reduções de 1 ponto percentual na próxima reunião do dia 5 de setembro. Mudanças da projeção de Selic também para o final do ano fizeram com que os mercados tivessem que ajustar taxas do DI ao longo do período. Tudo isso recheado por uma maciça divulgação de resultado das empresas referente ao segundo trimestre. No último dia da semana, o Rio de Janeiro sofreu quase que uma intervenção branca do governo federal, já que por aqui desembarcaram as Forças Armadas para cuidar da segurança, o que, de certa forma, é muito bem-vindo. No cenário externo, Donald Trump voltou a criticar o seu secretário Jeff Sessions, podendo até demiti-lo no correr da próxima semana. O secretário do Tesouro Manchin pediu que o parlamento aprove novo teto da dívida antes do recesso que começa nessa próxima semana, portanto, poderíamos ter alguma informação sobre isso até domingo, que se prevê que o Congresso americano vá trabalhar no final de semana. O secretário do Tesouro diz que só tem recursos para pagamentos até o mês de setembro. E foi novamente rejeitada a extinção do programa Obamacare sem um programa alternativo. Isso certamente mostra a fraqueza e a pouca vivência política do presidente Donald Trump. Na economia americana, vendas de imóveis usados declinaram 1,8% no mês de junho, vendas de casas novas cresceram 0,8%, encomendas de bens duráveis crescendo bem acima do previsto, em 6,5%, quando o esperado era 3,9%. E o dado mais importante também foi a divulgação do PIB referente ao segundo trimestre, numa avaliação preliminar, crescendo anualizado 2,6%. Além disso, claro, a reunião do FED, que não mudou nada e que não trouxe nenhuma grande novidade ocorrida ao longo da semana. Na Alemanha, tivemos a divulgação do índice IFO, de sentimento econômico, referente ao mês de julho. Ele subiu para 116 pontos. A confiança do consumidor referente ao mês de agosto subiu para 10,8 pontos. E a primeira-ministra Angela Merkel vai consolidando a sua manutenção no cargo de primeira-ministra em eleições que ocorrem no final do mês de setembro. Na China, tivemos a divulgação do lucro industrial referente ao mês de junho, que, comparado com junho do ano passado, registrou um crescimento de 19,1%, acelerando, inclusive. E, durante a semana, identificamos maior a acomodação dos analistas com relação à expectativa de ou elevação da taxa de juros ou redução dos estímulos fiscais por parte de alguns bancos centrais, como o Banco Central inglês, o Banco Central europeu e também o Banco Central japonês. E isso, claro, provoca um certo alívio nos países emergentes e estimula um pouco mais aplicações por aqui. Destacamos ainda a reunião da OPEP ocorrida na Rússia, sobre cotas de produção e com a Arábia Saudita dizendo que vai reduzir fortemente a oferta de óleo ao longo do mês de agosto. Isso claramente ajudou a mexer com as commodities metálicas que de certa forma, impulsionaram a alta do mercado por aqui. Os investidores estrangeiros na Bovespa também colocaram recursos nesse mês de julho. Até o último dia de 26 haviam colocado 2,9 bilhões de reais e o saldo do ano acumulado é de um ingresso de 7,8 bilhões de reais. Resumo da semana: o índice Bovespa fechou a semana com uma alta de 1,26%, índice em 65.497 pontos. No último dia da semana, uma alta de 0,34%. O Dow Jones encerrou a semana também em alta de 1,15% e recorde histórico, e o Nasdaq com uma queda de 0,20%. O dólar
caiu na semana 0,25%, apesar da grande volatilidade à vida, encerrou cotado a R$ 3,134. No último dia da semana, uma queda de 0,59% da taxa cambial. Falando um pouco de perspectivas, a próxima semana nos parece totalmente em aberto em função da volta do Congresso Nacional do recesso parlamentar. O presidente Temer teve, durante esses últimos 15 dias, uma boa trégua para fazer seus contatos políticos para a próxima reunião, mas a crise política certamente prossegue instalada. Logo no dia 1º de agosto, vamos ter provavelmente a leitura do relatório sobre a denúncia da PGR, relatório que foi bem modificado, e logo em seguida, no dia seguinte, está prevista a votação em plenária na Câmara, dia 2, portanto, de agosto. Mesmo que tudo saia muito pelo lado positivo, ainda teremos a questão econômica a ser resolvida. A percepção geral é que vai ser difícil manter a meta de déficit fiscal de 139 bilhões e a solução estaria ou em alterar a meta ou criar novos impostos. E nós todos sabemos que novos impostos tendem a desacelerar ainda mais a economia, que não consegue acelerar. E a mudança de meta soa bem mal em termos de descontrole das contas públicas e abre brecha também para a meta do ano de 2018, 10 bilhões abaixo da meta de 2017, em 129 bilhões de reais. Certamente os boatos sobre isso ao longo da próxima semana vão continuar. No ambiente externo, um quadro mais tranquilo, a percepção de que bancos centrais podem demorar um pouco mais para elevar a taxa de juros ou retirar os estímulos, e essa situação, como eu disse, dá um pouco mais de tempo para os emergentes se adequarem, mas esse não parece ser bem o caso do Brasil. Fica restando a safra de balanços, essa deve ser positiva, tanto no comparativo com o igual segundo trimestre do ano de 2016, quanto no que diz respeito ao primeiro trimestre de 2017. E especificamente com relação a Bovespa, somos de opinião que o quadro também pode ser um pouco mais positivo. A queda da taxa de juros estimula um pouco mais a aplicação em ativos de risco, em ativos de renda variável. E usando o apoio da análise gráfica, voltamos a dizer que é preciso ultrapassar a faixa dos 66.200 pontos, ganhar a faixa dos 67.100 pontos e somente aí começarmos a pensar no patamar onde estava o mercado antes da divulgação do áudio de Joesley, ao redor de 68.500 pontos. Eram essas as observações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e vamos estar de volta aqui segunda-feira bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.